Mas enquanto o Emerson falava ali, o Espírito Santo me lembrou de algo que eu não posso esquecer. Como vocês sabem, a gente está entrando num projeto de construção do nosso próprio templo, né? Então, no meio da pandemia, o Senhor nos abençoou com 3 terrenos, cada um tem 15 por 45. E que aos nossos olhos não tinha como comprar, mas o Senhor, Ele é, como o Emerson falou, é o dono do ouro e da prata, né? Então a provisão vem dele. Pastor, como foi? Eu digo, eu não sei, só sei que foi. Amém? E nós fomos também abençoados, amados, com um projeto de construção. Um projeto dessa escala, se fosse para a igreja pagar do seu bolso, um cara bom igual a esse que fez, ele não é daqui, é de Rondônia, seria entre, vamos lá, 15 ou 20 mil reais. Então, é uma coisa que, infelizmente, ainda nós não temos condição, né? Mas o Senhor nos abençoou. Por quê, pastor? Porque isso começou no coração de Deus. Então, começou antes no coração de Deus, depois começou a arder no meu coração, e eu creio que está ardendo no seu. Então, aqui está o projeto. O pastor Alessandro nos abençoou, a igreja lá de Cacoal. Então, aqui a parte, eles estão providenciando em 3D. Quando eles terminarem em 3D, que vai ter a fachada, vai ter tudo, vai ficar melhor de a gente mostrar para vocês. Então, aqui é a parte de baixo, onde vai ser o estacionamento. Vai caber 2, 4, 6, 8, mais ou menos 16, 20 carros, mais as motos. Então, a parte de baixo vai servir só de estacionamento. Vai ter mais ou menos a parte do meio, onde vai ser construído alguns mezaninos. Então, no meio vai ficar toda a sala vai ser no meio, nessa segunda parte. Vai ser a sala das crianças, berçário, a sala, banheiros, bebedouros, tudo vai ser aqui. Uma sala VIP para a gente receber alguma visita. E a parte de cima vai ser o templo. Um templo construído para 600 pessoas sentadas. Pode aplaudir o Senhor que Ele merece. Onde na entrada vai ser a livraria, vai ser algumas coisas. Vai ser show de bola. Então, nosso terreno, mas é vizinho à prefeitura nova. Então, a frente da igreja vai ficar virada para a prefeitura. Então, nós cremos que logo, logo nós estaremos começando essa obra. Para a honra e glória do Senhor, eu conto com a ajuda de cada um de vocês. Amém? Se a gente quer chegar ligeiro, a gente sozinho pode chegar, mas se a gente quer chegar alto, tem que ser todo mundo. Amém? Mas eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Você possa abrir seu coração, se desarmar. Eu não sei como você chegou aqui. Você pode ter chegado aqui meio preocupado, porque a gente está passando por um tempo de indefinições, né? Mas confie no Senhor, amém? Confie no Senhor. Não deixe que esse medo te paralise. O Senhor está no comando de tudo, das nossas vidas. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, no verso 22. Hoje nós vamos falar um pouco sobre Abraão, conhecido como pai da fé, pai de multidões. Grandes coisas o Senhor fez na vida de Abraão, através da vida de Abraão. E o Senhor promete a Abraão, manda Abraão sair do meio da sua parentela, se manda sair do meio da sua terra, ir para uma terra onde o Senhor ainda ia mostrar a ele, né? Nem disse onde era a terra, vai que eu vou te mostrar. E Abraão vai, né? E no verso 22, Deus prova o coração de Abraão. No versículo 22 que a gente vai ler agora, o Senhor pede a Abraão, o seu filho, o filho da promessa,
o Senhor pede o filho Isaque em sacrifício a ele. Versículo 1 em diante, a palavra do Senhor fala assim: depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão. E Abraão respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: pegue o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto, sobre um dos montes que eu vou te mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos: esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e o colocou sobre Isaque, seu filho, e por sua vez levava nas mãos o fogo e a faca. Assim os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: meu pai. E Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deixou no altar, em cima da lenha. Estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o menino, e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Amém? Pai, em nome de Jesus, fala ao nosso coração, Senhor, que nessa manhã o teu Espírito Santo possa sondar o coração de cada um, possa sussurrar o ouvido de cada um, Pai, em nome de Jesus. Amém, amados? Como eu estava falando aqui, Deus prova o coração de Abraão e pede seu filho, o filho da promessa, pede Isaque como sacrifício. E Abraão pega Isaque, pega 2 servos seus, pega jumento, pega tudo e vai para o monte. Vai para o monte, pega lenha, vai levando faca, vai levando fogo. Abraão junta tudo e vai sacrificar o seu filho, o filho da promessa. Imagine só, amados, se Deus perde um filho seu, como seria a sua reação, né? Você teria a mesma fé, a mesma obediência de Abraão? E chega no monte onde Deus disse que era para levar o seu filho como sacrifício. Abraão arruma o altar, pega umas pedras, arruma o altar. Em cima do altar, Abraão leva as lenhas. Ele já tinha deixado os seus 2 servos de lado, foi só ele e o seu filho, o sacrifício. Quando chega no monte, Abraão arruma o altar, bota as lenhas, depois pega seu filho Isaque, deita sobre a lenha e amarra Isaque. E quando Abraão estende a sua mão, a Bíblia fala, quando ele estende a sua mão e pega a faca para matar o seu filho, para sacrificar o seu filho, o anjo do Senhor diz: Abraão, Abraão, não precisa mais você sacrificar o seu filho, porque hoje nós temos a certeza de que você teme a Deus, porque você não negou o seu único filho em sacrifício a Deus. Amém, amados? E a mensagem que Deus colocou no meu coração nessa manhã, desde terça-feira, o Senhor vem me dando essa palavra, vem me dando algumas coisas. Quando Deus nos pede algo, não é que Ele quer roubar algo de nós.
Quando Deus pediu seu filho, Isaque, a Abraão, a vontade de Deus para a vida de Abraão era abençoá-lo. Então, quando Deus nos pede alguma coisa, é porque Ele quer nos abençoar. Quando Deus nos pede algo e nós entregamos o que Deus nos pede, Ele nos abençoa com muito mais. Amém, amados? E foi assim com Abraão. Abraão tinha Isaque, e Deus pede Isaque. E Abraão obedece a Deus, tem fé, obedece, entrega seu filho como sacrifício. E de um só filho. A Bíblia fala que toda a descendência de Abraão foi multiplicada e abençoada. Por conta que Abraão entregou o que Deus pediu, o seu filho, ele ganhou um monte de filho. Por conta que Abraão entregou o que Deus pediu, o seu filho, ele se tornou pai de multidões. Então, quando Deus nos pede algo e nós entregamos aquilo que Ele nos pede, não é que o Senhor quer roubar algo de nós, não é que o Senhor quer tirar algo de nós, mas a vontade do Senhor para as nossas vidas é nos abençoar com algo muito maior. Mas infelizmente, amados, muitos têm esse medo, esse receio, de quando Deus pede algo, eu não vou entregar não, porque se eu entregar eu vou perder, se eu entregar eu vou ficar sem nada. Abraão poderia ter pensado assim, sim ou não? Mas se eu entregar meu filho, já era, está velho, a mulher velha, não tem mais nada, tchau filho. Mas Abraão, se Abraão tivesse pensado assim, ele tinha retido a bênção, ele tinha perdido a bênção. Mas Abraão entregou o que Deus pediu, e por conta de um filho, Deus deu um monte, abençoou toda a sua descendência e multiplicou, e ele ficou conhecido como pai de multidões, porque ele entregou o que Deus pediu. Eu não sei como você entrou por essas portas, como você entrou, não sei como está a sua vida, mas a palavra fala que os olhos do Senhor, Ele pairam sobre toda a terra. Então o Senhor sabe como você está. Eu creio que antes de eu ministrar essa palavra aqui, nesse exato momento, o Espírito Santo já vem te incomodando, ó. Há tempos, em sonhos, em visões, falando com você, você achando que é o seu coração. O que é que falta, meu querido e minha querida? Você entregar ao Senhor. Qual área da sua vida que te impede de ser abençoado? Qual área da tua vida que o Senhor tem te incomodado a entregar para Ele? E você tem retido com medo? E tem perdido de ser abençoado? O que é que falta você entregar ao Senhor nessa manhã? Eu vou ser bem claro com você. O que é que falta você entregar a Deus? O que Deus tem te pedido nesses dias e você não tem entregado a Ele? Entregue aquilo que Deus tem te pedido. Entregue a Deus aquilo que o Espírito Santo tem te incomodado a entregar. Porque a vontade de Deus não é roubar, não é tirar de você, não é deixar você sem nada. A vontade de Deus é te abençoar muito mais. Mas para isso acontecer, você tem que entregar o que Ele tem pedido. Amém? Abra a sua Bíblia. No livro de 1 Reis. No capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17, verso 10. A palavra do Senhor fala assim: Então, ele se levantou
e foi a Sarepta. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Ela chamou e lhe disse: por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber. Quando ela já estava indo buscar a água, Elias a chamou e lhe disse: traga-me também um bocado de pão, por favor. Porém ela respondeu: está certo, como vive o Senhor, seu Deus, não tenho nenhum pão assado. Tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite no jarro. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Vamos comer e depois morrer de fome. Elias disse a ela: não tenha medo, vá e faça o que você disse, mas primeiro faça um pãozinho com o que você tem e traga para mim. Depois prepara o resto para você e para seu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não acabará, e o azeite do jarro não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Amados, a terra estava sem chover nesses tempos. Então estava vindo sobre a terra, estava se abatendo sobre a terra o quê? Uma grande escassez, uma grande fome. Então Deus manda Elias ir na casa da viúva. Qual era a vontade de Deus para a vida daquela viúva? Era tirar a farinha que ela tinha, o azeite que ela tinha? A vontade de Deus para a vida da viúva era derramar a bênção sem medida sobre a vida dela. A vontade de Deus para a vida daquela viúva era abençoar ela muito mais do que ela tinha. Mas para isso acontecer, ela tinha que entregar primeiro. Deus pediu e ela entregou. E todo o período que ficou sem chover na casa dela não faltou comida, porque ela entregou o que Deus pediu. Então a vontade de Deus para as nossas vidas, para a vida daquela viúva, não era roubar, não era tirar, não era deixar que ela passasse por necessidade, não era deixar que ela e o seu filho morressem de fome, mas a vontade de Deus para a vida dela era abençoar muito mais. E Deus pediu: me dá o azeite, me dá a farinha. E a viúva não olhou para as necessidades, ela simplesmente entregou o que Deus pediu. E nos versículos seguintes, a Bíblia fala que Deus abençoou a despensa dela, que enquanto não choveu sobre a terra, não faltou alimento, nem para ela, nem para o seu filho. E Deus abençoou muito mais. A vontade de Deus era a derramar sobre a vida dela, sobre a vida do seu filho, muito mais. E a Bíblia continua dizendo que o seu filho ficou enfermo, adoeceu, morreu. E Elias pega aquele menino e clama ao Senhor, clama a Deus, e o menino que estava morto torna a viver. E por que que isso tudo aconteceu na vida da viúva, pastor? Porque ela entregou o que Deus pediu. Quando entregamos o que Deus nos pede, Ele nos abençoa com muito mais. A vontade de Deus para as nossas vidas, meu querido e minha querida do Senhor, não é tirar, não é roubar de nós, é provar o nosso coração. A vontade de Deus para as nossas vidas é saber aonde está o nosso coração, se é nele ou nas bênçãos. Então, quando Deus nos pede algo, independente do que seja, quando Deus nos pede que nós entregamos, prepara as vasilhas, corre nos vizinhos, corre em todo canto e prepara as vasilhas, porque você entregou a Deus aquilo que Ele pediu. E quando entregamos aquilo que Ele nos pede, Ele derrama, que transborda sobre nós, e quem estiver perto vai provar, porque vai transbordar e vai sair tocando na vida de outras pessoas. É isso que Deus faz.
Eu me lembro como se fosse hoje. Dia 15 de março do ano passado, foi o último culto presencial que nós tivemos. Foi o início da pandemia, então a igreja foi fechada dia 15 de março. Foi o nosso último culto. Teve o culto, aí teve a célula, já não teve o outro culto, nem teve mais célula. E eu lembro que eu e Joyce abrimos para toda a igreja um propósito de jejum e oração. Todas as 7 horas, a gente entregava o dia de jejum e orava ao Senhor, todo mundo em suas casas. Isso começou na segunda, oramos na segunda, na terça, na quarta. Quando foi na quinta-feira, a gente orava lá no quintal. Eu acendia as luzes do quintal e ficava eu, Joyce e Ana Sofia. Colocávamos um louvor e orávamos, adorávamos o Senhor. De 7 até 8. E no meio dessa adoração, no meio dessa oração, o Senhor falou bem claro ao meu ouvido. Disse, pega um envelope e separa um valor X. Eu não vou revelar o valor. Coloca dentro do envelope, e eu também não vou dizer o nome da pessoa, e entrega a pessoa. Mas do jeito que eu estava, eu puxei a cadeira e me sentei, deu um gelo, né? Eu digo, oxê. Eu não falei, mas no meu pensamento era o quê? Senhor, no meio de uma pandemia dessa, eu não sei o que é que vai acontecer. Não temos culto presencial. O Senhor me manda eu pegar um valor desse e entregar uma pessoa que nem crente é, Senhor. Isso eu estava sentado, e ele disse, você conhece a minha voz. Pega o envelope, coloca a quantia que eu te falei e entrega a pessoa. Eu fiquei com aquilo remoendo aquilo. Isso, amém, Senhor. O Senhor está mandando, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Segunda-feira pela manhã, peguei o dinheiro, peguei o envelope, disse, Emerson, Deus falou comigo, isso e isso. Eu queria que você fosse comigo na casa da pessoa. Chegamos segunda-feira cedo lá. Eu fui para a farmácia, já de lá da farmácia a gente foi na casa da pessoa. Bati na casa da pessoa. Cheio, hora dessa vocês aqui, o que foi? Rapaz, nada. Vamos ali, vamos sair. Quando a pessoa saiu, eu disse, rapaz, eu vou ser bem breve, porque tem coisas que não tem como explicar. A gente está no propósito de jejum e oração, orando pelos nossos governantes, orando pelo nosso prefeito, na época era Mano Moraes, orando pelo nosso presidente, orando por todo mundo que estava à frente da pandemia, né, tomando decisões. E a gente sabe que não é fácil. E orando por nossas vidas, que o Senhor pudesse nos livrar. E até hoje o Senhor tem nos livrado. E Deus falou comigo a seu respeito, e me mandou te entregar esse envelope. Comecei a entender, e eu, doutor, bora. Deixei o cabo com o envelope na mão, debaixo do pé de pau, e vazamos. Na metade do caminho, ele liga para mim, eu pensei que ele estava morrendo. Pastor, eu estou dentro do banheiro, não vou fazer como é que ele estava falando, né? Se eu estou dentro do banheiro, não acredito no que está acontecendo. Disse, rapaz, eu não sei não como é que estão as suas condições, né? Eu não sei como é que estão as suas necessidades. Eu só sei que Deus falou comigo, isso eu tenho certeza, que Deus falou comigo e mandou te abençoar. E tanto que é Deus, porque no meio de uma pandemia dessa, eu não ia dar um valor desse a ninguém não. Eu só entreguei porque foi Deus que mandou. E ele chorou muito, ficou muito emocionado, agradeceu, eu digo, se ajoelhe e ore e agradeça o Senhor, que foi ele. E descemos. Desci para trabalhar, desci para a farmácia. Eu não lembro se o telefone tocou, porque ontem lá no agrador eu preguei a mesma palavra, e eu disse que tinha sido como chegou na farmácia, mas eu não lembro se quando cheguei na farmácia, ou foi quando eu cheguei em casa, mas foi no mesmo dia. Uma pessoa liga para mim e diz, pastor, estamos vivendo um tempo difícil, eu quero abençoar a igreja. Amém, irmãos, então eu estou mandando entregar algumas feiras, para o Senhor abençoar alguns irmãos. Onde é que eu deixo? Eu digo, deixa lá na farmácia. Pastor, não precisa dizer nome não. Eu digo, claro, e se fosse para dizer, eu não dizia não. Só, se quiser abençoar, a Bíblia manda a gente dar com a mão e esconder a outra. Ele disse, é assim que eu quero. Eu disse, amém.
peguei, entregou as feiras na farmácia, outro irmão liga, disse, pastor, vem aqui. Olha aí, quando você entrega o que Deus te pede, o que é que acontece? Fui, o mesmo valor que eu dei à pessoa, esse irmão colocou na minha mão e disse, compra todo de feira, para ninguém da igreja passar nenhum tipo de necessidade. Eu disse, amém. Esse prédio é de Renê, o cara tem um coração bom. Liguei para ele e disse, vamos baixar o valor do aluguel, porque a igreja está fechada, não está tendo as mesmas entradas, e eu sei, então o aluguel baixou. Você vai entendendo o processo. O que foi que aconteceu primeiro? Deus pediu, provou o meu coração. O meu coração não estava no dinheiro, mas o meu coração está no Senhor. Eu obedeci e entreguei o que Deus me pediu. E Deus me abençoou toda a igreja. Porque eu sou cabeça da igreja. Deus provou o meu coração onde estava. E Ele começou a derramar na minha vida, na vida da igreja, muito mais do que Ele pediu. Passou mais alguns meses, comprando 2 terrenos. Passou mais algum tempo, eu comprei meu carro. Passou mais algum tempo, compramos outro terreno. Passou mais algum tempo, fomos abençoados com um projeto. Tudo isso aconteceu, amados. Tudo isso. Eu digo para vocês sem medo de errar. Tudo isso aconteceu porque algum tempo atrás, no início de tudo, Deus me pediu algo. E eu entreguei o que Deus me pediu. E Ele nos abençoou. 100 vezes, mais de 100. Mais de 100 é só os 2 terrenos, os 3 terrenos. Mais de 100 vezes mais do que nós entregamos, do que eu entreguei a Ele. Então a vontade de Deus não era tirar da igreja, no meio das dificuldades. E esse texto dá para se comparar muito com a viúva. Porque ele lá estava passando um período difícil de escassez, sem água, sem comida. E o pouco que ela tinha, Deus pediu. E nós estávamos passando algo bem parecido. Tempo de pandemia, de incertezas, de necessidades. E no meio disso tudo, Deus me pede algo. E eu entrego. E Ele derrama sobre as nossas vidas muito mais. Então a vontade de Deus não é roubar, não é tirar. A vontade de Deus é abençoar. Deus tem te incomodado a você entregar algo a Ele. Então entregue aquilo que Deus tem te pedido. Amém? Abra a sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 12, do verso 1. E o Senhor me deu uma vertente diferente dessa palavra. E eu quero compartilhar com você. Em Romanos 12, 1, a palavra do Senhor fala assim, ó. Portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereçam o seu povo, o seu corpo, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então, o que é que Paulo fala aqui? Peço, irmão, encarecidamente, pelas misericórdias de Deus, que vocês entreguem o seu corpo como sacrifício vivo, mas não é um sacrifício vivo de qualquer forma, ele tem que ser santo e agradável a Deus. Então Paulo praticamente implora aos irmãos que entreguem o seu corpo, que entreguem a sua vida, que entreguem o seu estilo de vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Paulo está dizendo, ó, se você quiser agradecer a Deus, não precisa mais matar um animal e sacrificar ali, não. Se você quiser adorar a Deus, não precisa mais de você sacrificar um animal e adorar o Senhor. A sua própria vida, ela é um sacrifício vivo a Deus. O modo que você vive é um sacrifício vivo a Deus. Mas esse sacrifício que Paulo fala, que são as nossas vidas, ele não pode ser um sacrifício vivo de qualquer forma. Ele tem que ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, amados, quando Paulo fala assim, eu entendo
que não tem como sacrificar o sacrifício vivo, que são as nossas vidas, pela metade. Tem como você entregar a sua vida a Deus pela metade? Se você entregar, até tem. Se você entregar a sua vida a Deus pela metade, você está agradando a Deus? Ah, Deus, essas áreas da minha vida eu te entrego, mas essas outras áreas eu não te entrego. Eu entrego o sacrifício vivo, que sou eu, mas pela metade. Você acha que Deus recebe esse sacrifício vivo? Você acha que agrada a Deus você tendo a sua vida desta forma? Não. A vontade de Deus para mim e para a sua vida é que nós possamos ser um sacrifício vivo, que nós possamos entregar a nossa vida para Ele de uma forma inteira, de uma forma completa, e não de pedaços, aquilo que nos convém. O Senhor quer você por inteiro. Você é o sacrifício vivo. Tem como eu pegar você e partir você no meio e dizer, rapaz, essa parte aqui é um sacrifício vivo para Deus, essa outra é para o mundo? Não tem como não. O sacrifício vivo tem que ser por inteiro. O modo que você vive, o seu estilo de vida tem que ser santo, senão não agrada a Deus. A Bíblia é bem clara. O sacrifício vivo somos eu e você, a nossa vida. Então, para agradar a Deus tem que ser santo, senão não agrada. Para agradar a Deus tem que ser por completo, por inteiro, senão não agrada. Qual parte da sua vida falta você entregar ao Senhor? Qual área da sua vida falta você entregar a Deus? O Senhor está doido para te abençoar, mas tem algo na sua vida que Ele tem te pedido e você não tem entregado. Tem coisas na sua vida que Deus tem te incomodado a entregar a Ele e você não tem entregado. Deus te incomoda nesses dias a te perdoar, liberar perdão para a vida de pessoas, e você não tem liberado. Deus te incomoda nesses dias que você entregue a Ele a santidade, que você seja santo. Mas não é um santo pegar na parede, não, é sua vida, seu estilo de vida, seja santo ao Senhor. Você tem tido essa vida santa? Você tem liberado perdão para a vida das pessoas que te machucou, que te magoou? Porque o Senhor tem te pedido essas coisas. Porque infelizmente, amados, quando a gente não entrega todas as áreas de nossas vidas ao Senhor, a bênção não vem sobre as nossas vidas. Então eu tenho certeza que algumas áreas da sua vida não fluem, algumas coisas na sua vida não são abençoadas pelo Senhor, porque você não tem entregado a Ele. Ele tem te pedido, Ele tem te clamado, filho entrega, filha entrega, e você não tem entregado sua vida por inteiro ao Senhor. E por consequência disso, você não tem vivido tudo aquilo que Deus tem preparado para você. Entregue sua vida toda por completa a Deus e viva tudo aquilo que Ele tem preparado para você. Não retenha as bênçãos do Senhor por viver uma vida em santidade pela metade. Não retenha as bênçãos do Senhor por viver um evangelho pela metade. O Senhor nos chamou para viver o melhor dessa terra. E para viver o melhor dessa terra, nós só vamos viver se nós entregarmos tudo o que Ele nos pedir. Porque a vontade de Deus não é roubar, não é tirar de nós, é nos abençoar, é nos provar. Foi fácil para Abraão entregar o seu filho, foi fácil para a viúva, no meio da escassez, no meio da fome, entregar o alimento que ela tinha? Não. Pode ser difícil para você entregar algumas áreas da sua vida que Deus tem te pedido, mas entregue, independente se é fácil ou não. A viúva, Abraão entregou por quê? Porque confiava no Senhor. Foi fácil? Não. Foi difícil, mas a confiança era maior do que a dificuldade. Para você, pode ser difícil entregar algo que Deus está te pedindo esses dias? Pode. Mas a sua confiança em Deus tem que ser maior do que a dificuldade. Confie no Senhor, entregue e viva o novo. Para viver o novo, antes de quem tem que ter entrega. Se não tiver entrega daquilo que Deus nos pede, não viva o novo. Para viver o novo do Senhor, tem que ter antes uma entrega. Para receber o vinho novo nas nossas vidas, antes tem que entregar algo a Deus. E o que é esse algo, pastor? É aquilo que Deus nos pede. Para Abraão foi o filho. Para a viúva, foi o alimento. Para mim e para você, pode ser outra coisa diferente.
Amém? Mas ambos viveram um novo tempo, ambos receberam o vinho novo do Senhor, porque entregaram aquilo que Deus pediu. Eu e você só iremos viver o novo do Senhor em nossas vidas quando nós entregarmos aquilo que Deus nos pede. Amém? Ô misericórdia! Ô glória! Abra a sua Bíblia, no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 16, verso 6. Amém ou misericórdia? Eu vou esperar um pouquinho você abrir a sua Bíblia, porque durante o dia, se colocar a imagem aqui, não dá para ver. Então pedi para Felipe desligar que é melhor. 1 Samuel, capítulo 16, verso 6. Aconteceu que, quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo: certamente está diante do Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Mas, só um pouquinho antes de eu ler o texto, eu até fiz uma colinha santa. Estava falando para João Paulo ali. Meu caderno já estava aqui em cima, eu entrei na sala e o Senhor me falou algo. E o Senhor me disse assim, ó: não olhe para a sua aparência, porque o próprio Deus não olha. Se o próprio Deus não olha para a sua aparência, não tem nada a ver o seu exterior. Deus não está olhando se você tem carro, se você tem moto, se você é feio, se você é bonito, se você é alto, se você é gordo, se você é preto, se você é branco, se você é amarelo. Deus não está olhando se você tem habilidades. Deus está olhando se você tem um coração disposto a Ele fazer morada nele. Amém? Deixa eu continuar lendo o texto. Então Jessé chamou Abinadab e o fez passar diante de Samuel, que disse: nem a este o Senhor escolheu. Então Jessé fez passar Samar. Porém Samuel disse: tampouco este é o Senhor escolheu. Assim Jessé fez passar os 7 filhos. E o Senhor não escolheu nenhum deles. E perguntou a Jessé: existe? Não, esses são todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda falta um, mais moço, ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: mande chamá-lo, pois não nos sentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos e boa aparência. E o Senhor disse a Samuel: levante-se e unja, pois este é ele. Samuel pegou o chifre de azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Mas Deus fala com Samuel e manda Samuel ungir o novo rei. Então Samuel vai à casa de Jessé e começa a apresentar os filhos de Jessé um a um. E Deus: rapaz, isso aí não. Isso aí eu rejeito. Ei, Samuel, ser humano olha por fora, olha o exterior, mas eu, Senhor, vejo o coração. E vai apresentando outro, vai apresentando outro. E quando rapaz, acabou os filhos, tem mais algum aí? Tem um moço, mas ele está aqui não, ele está no terreiro aí cuidando, apacentando as ovelhas. Samuel disse: manda chamar o homem. É só me sentar na mesa aqui quando ele chegar. Então, Davi, quando chega, Deus fala com Samuel: é esse. Esse é o novo rei. Então, unja ele no meio de todo mundo. E Davi foi ungido ali.
Por que Deus escolheu Davi? No meio dos oito irmãos. Porque Davi tinha um coração disposto a fazer de Deus morada. Davi tinha um coração voltado a Deus, disposto a receber Deus na vida dele. Essa era a diferença de Davi para os seus irmãos. Davi tinha um coração disposto a receber Deus na sua vida e que a vontade de Deus pudesse se cumprir na sua vida. Porque Deus não estava olhando as habilidades que Davi tinha, se Davi era forte, se Davi era alto, se Davi fazia saber isso e não, porque Deus escolhe Ele mesmo, capacita. Mas Deus olhava o coração de Davi, se era voltado para Ele, o coração de Davi se estava disposto a receber Deus, disposto a que Deus pudesse enraizar dentro do seu coração e crescer dentro da sua vida, e o coração de Davi era esse coração, disposto a receber Deus. Amados, o Senhor não olha para as suas habilidades, se você fala bem, se você prega bem, se você corre bem, eu sei lá, se você toca bem. O Senhor não está olhando para o que você sabe fazer. O Senhor está olhando para o seu coração. Se o Senhor olhasse para o que eu sabia fazer, eu estava aqui? Não. Mas o Senhor olhou para mim e viu um coração sedento por Ele, viu um coração desejando que o Senhor pudesse fazer morada. O Senhor olhou para mim e disse: rapaz, o coração daquele menino ali está disposto a me receber. E quando eu vejo um coração assim, eu não aguento. Foi assim com Davi, foi assim comigo, vai ser assim com você, vai ser assim quem tiver um coração disposto a receber Deus, porque Deus não está aqui atrás do seu dinheiro, atrás das suas habilidades. O Senhor está aqui nessa manhã atrás de corações contritos e quebrantados diante da sua presença. Deus está aqui nessa manhã atrás, pedindo corações. O Senhor está nessa manhã pedindo corações. E corações na Bíblia é o que é mente. Corações na vida, na Bíblia significa entregar a vida. O Senhor está aqui nessa manhã pedindo o seu coração para Ele. O Senhor está aqui nessa manhã clamando a você dizendo: filho, entrega o seu coração para mim, porque grandes coisas eu tenho para fazer na sua vida e através da sua vida. Tenha um coração disposto a receber o Senhor. Não olhe para as suas aparências, porque o próprio Deus não olha. Por que você tem olhado? Porque se você tem olhado para a sua aparência, sabe o que é que pode estar acontecendo? Eu não sou merecedor, eu não sou capaz, eu não vou conseguir. Mas o Senhor não está olhando para essas coisas. O Senhor está olhando para dentro de você. E se você tiver o coração disposto, a sua vida disposta a receber Deus, a fazer que Deus faça morada na sua vida, grandes coisas o Senhor vai fazer em você e através da sua vida. Foi assim que Deus fez com Davi. Pegou um coração do menino, disposto a receber ele, e transformou no rei, os maiores reis que já existiu. Honrou a vida dele, porque ele tinha um coração disposto a receber Deus. Se eu estou aqui, amado, não é porque eu sou o mais habilidoso, porque eu sei falar, mas uma coisa eu garanto a você: Deus me escolheu, porque eu tenho um coração disposto a recebê-lo, disposto que Deus faça morada na minha vida, e é isso que Deus quer, simplesmente isso. Se você não entendeu nada que eu falei, saia daqui entendendo uma coisa: que Deus quer simplesmente um coração disposto a recebê-lo. O resto, pastor, é com Ele. Amém? Abra a sua Bíblia no livro de Salmos. Salmos, capítulo 51.
verso 16. Amém ou misericórdia? Capítulo 51, verso 16. A palavra do Senhor fala assim: pois não te agradas de sacrifícios, do contrário, eu os faria. E não tens prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, não o desprezará, ó Deus. Aqui Davi fala que sacrifício e holocausto não agrada a Deus, porque se agradasse ele já tinha feito. Mas Davi disse: o que agrada a Deus é um coração contrito e aquebrantado. E um coração contrito e aquebrantado é um coração que reconhece as suas falhas, reconhece os seus erros, e é um coração que entende que não existe vida longe do Senhor. Esse é um coração contrito e aquebrantado. É esse o coração que o Senhor está atrás nessa manhã. Nós somos perfeitos? Não. Nós somos falhos e pecadores. Eu sou falho e pecador, você é ou não é? Aquele que diz que não tem pecado é o primeiro que mente. Nós somos falhos e pecadores. O Senhor está atrás de um coração, de uma pessoa que é falha, de uma pessoa que é pecadora, mas entende que é falho e que é pecador. E se arrepende dos seus erros. E não comete mais. Se arrependeu, não comete mais. E entende que para ele continuar na presença de Deus, para ele continuar na presença do Senhor, ele tem que estar aos pés de Jesus. Ele entende que não existe vida sem estar aos pés de Jesus. E é esse coração de Davi. Falho, pecador, mas reconhece seus erros e se arrepende dos seus erros. Sim ou não? Coração de Davi, quebrantado e contrito. É esse o coração que o Senhor está atrás nessa manhã. Um coração que reconhece os seus erros, reconhece as suas falhas e reconhece que Jesus é o único e suficiente Salvador da sua vida e que você não tem como se apartar dele. Então é esse coração que o Senhor procura nessa manhã. É esse coração que o Senhor pede nessa manhã. Filho, filha, eu estou pedindo o seu coração. Filho, filha, eu estou pedindo a sua vida completa para mim. Chega de viver pela metade. Chega de viver com água nos tornozelos. Mergulhe na minha presença. Não existe evangelho pela metade, amados. Não existe sacrifício pela metade. Se você quer viver o novo do Senhor, entregue aquilo que Deus tem te pedido. A viúva entregou, Abraão entregou, e Davi entregou o seu coração ao Senhor. E todos esses três personagens bíblicos viveram um novo tempo, viveram o novo do Senhor em suas vidas. Davi entregou o seu coração a Deus. A viúva entregou a farinha e o azeite. Abraão entregou o seu filho. O que você precisa entregar ao Senhor? Porque ambos viveram um novo tempo em suas vidas. Você quer ou não quer viver um novo tempo na sua vida? Então entregue aquilo que Deus tem te pedido. Amém? Chamar o ministério de louvor e adoração. Quero convidar você a ficar de pé. Convidar você a fechar os seus olhos. Feche os seus olhos. Enquanto eu vou falar algo, eu quero que você mergulhe nessa história.
que você construa junto comigo essa história. Feche os seus olhos. Começa a mergulhar nessa história. Deus fala com Abraão e pede o seu filho a Abraão. Abraão obedece a Deus, pega o jumento, pega o seu filho, que é o sacrifício, pega seus 2 servos, pega faca, pega lenha, pega fogo, junta tudo e vai ao monte onde Deus mostrou. E no meio do caminho, Abraão diz aos seus servos: fiquem aqui, porque daqui por diante, eu e meu filho Isaac vamos ali a adorar a Deus, mas já já a gente volta. Não se preocupe, relaxe, que já já a gente volta. E chega no monte onde Deus indicou. Você possa estar mergulhando nessa história. Chega no monte onde Deus indicou. Abraão pega pedras, constrói um altar para o Senhor. E nesse altar, Abraão coloca a lenha. E depois de tudo preparado, Abraão pega o sacrifício, que é o seu filho, e coloca em cima da lenha e o amarra. E nessa manhã, eu quero que você, junto comigo, comece a construir dentro do seu coração um altar para o Senhor. Pegue as pedras que precisam ser pegas e comece a juntar esse altar. Agora você vai colocar a lenha em cima do altar que você já construiu. E agora, em cima dessa lenha, coloque o que o Senhor tem te pedido. Coloque o sacrifício que o Senhor tem falado ao seu coração em cima do altar. Coloque o seu coração contrito e aquebrantado diante desse altar que você acabou de construir. Não tenha medo. Não tenha medo, é o Senhor que está pedindo esse sacrifício. Ele não quer roubar de você, Ele não quer te tirar algo, simplesmente Ele quer te abençoar muito mais. O Espírito Santo nesse instante está colocando na sua mente aquilo que você tem que entregar ao Senhor. Coisas grandes o Senhor quer fazer em nós e através de nós. O Senhor, o desejo do coração de Deus para as nossas vidas é que nós possamos viver um novo tempo, é que nós possamos contemplar o novo do Senhor em nossas vidas. Mas nós não podemos viver o novo do Senhor sem antes entregarmos aquilo que Deus tem nos pedido.